tarde. Hoje é terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Poema erótico, traduções erradas e histórias épicas, como a Bíblia pode ser lida além da religião. Bíblia segue sendo o livro mais citado por brasileiros, segundo pesquisa Retratos da Literatura no Brasil. Tentativas de fazer versões literárias das escrituras aumentaram nos últimos anos. Com dezenas de livros de diversos autores, a Bíblia é o título mais lido no Brasil, ainda debaixo do braço de evangélicos aos domingos, e é companheira de cabeceira de religiosos todos os dias. Mas as escrituras sagradas guardam também passagens que podem contradizer, à primeira vista, sua aura sagrada, um lado B, com histórias épicas de morte e vingança e até poema erótico que fala de seios e beijos. Por suas páginas, há ira, amor, erotismo, poesia, história e reapropriação de lendas pagãs. Em 2020, a Universidade de São Paulo ofereceu um curso de inverno justamente sobre esse aspecto histórico e literário da Bíblia, descartando a religião. O curso do doutor em literatura Anderson de Oliveira Lima teve vagas esgotadas. O professor e o presidente da Câmara Brasileira do Livro contam ao G1 como a Bíblia pode ser lida sem as lentes da religião e quais surpresas ela guarda. Amada amante, em meio às grandes histórias do Antigo Testamento e às lições de Jesus no Segundo, se encontram páginas de pura poesia. Os salmos escritos por Davi têm capítulos sobre a simplicidade e a beleza da vida, o campo, a amizade. Mas são os cânticos de Salomão que mais chamam a atenção. Em seus 8 capítulos, o antigo rei de Israel descreve passagens cheias de amor e erotismo, com 2 narradores, um homem e uma mulher apaixonados. Algumas delas parecem até perdidas nas páginas sagradas. Beije-me, ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu beijo do que o vinho. As éguas dos carros de Faraó te comparo, o meu amor. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios. Os contornos das tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artistas. Lima explica que o livro foi inserido na Bíblia como uma sugestão de interpretação metafórica, a representação do amor de Deus e seu povo. O livro está dentro do cânone. Ele sugere um modo de leitura, mostra que as pessoas que o inseriram ali o liam com um olhar religioso, diz. Mas alguns líderes e estudiosos dizem que o amor de Deus não nega o amor humano. Pelo contrário, antes da escrita da Bíblia, defendem, outras histórias e poemas judaicos já usavam o amor erótico para falar do amor de Deus. Assim como a inspiração erótica dos cânticos, algumas histórias bíblicas não são exatamente originais. Elas já existiam na literatura e na mitologia de diversos povos, explica Lima. A história do dilúvio já aparecia em livros de mitologia. É uma história popular que circulava em diferentes nações. O nome Evangelho, ou Anúncio, já era usado para anunciar a vitória dos imperadores. As passagens que falam sobre fazer aos outros o que quer que façam consigo já existiam na literatura judaica. A Bíblia não é um livro original, que o autor criou algo que ninguém pensou. É parte de uma história, de um diálogo com as obras que surgiram antes dela, explica Lima. Erros milenares. Em novembro deste ano, o jornalista e historiador Marcelo Musa Cavaliari lançou uma nova tradução dos evangelhos feita diretamente do texto grego, o idioma original do Novo Testamento. Nessa empreitada, o estudioso revelou algumas alterações que as traduções da Bíblia trazem e que podem mudar o sentido de algumas passagens. Tem alguns termos que foram transliterados. Cristo não é uma tradução, é a palavra grega. Toda vez que aparece Cristo nas Escrituras, o significado, na verdade, é ungido, sem o sentido cristão. João Batista seria o João que mergulha, entre outros casos que nos fazem encarar o texto com outro olhar, explica Lima.
Outro exemplo é a palavra anjo. No original grego, o termo usado é angelos, que significa mensageiro. Ao não traduzir o termo, foi criada a figura do anjo, defende Cavallari. Além do conteúdo, foi também a forma que motivou o jornalista a escrever essa nova tradução dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. O autor defende que cada um dos apóstolos tinha uma maneira própria de narrar a vida de Jesus, mas a beleza literária foi sendo suprimida ao longo dos séculos. Cavallari e as chamadas Bíblias literárias, que também buscam recuperar a essência dos originais, não usam a divisão por capítulos e versículos, por exemplo. Seus textos são narrativas corridas. Nos últimos anos, os esforços por essa nova versão produziram fenômenos de vendas e críticas, como a tradução do português Federico Lourenço, professor universitário e escritor premiado, e uma nova versão norueguesa feita por 12 escritores famosos no país, que formou até fila nas portas das livrarias. O maior, sim, mas em queda. A Bíblia é o livro mais citado pelos leitores brasileiros, segundo a pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, uma espécie de censo feito pelo Instituto Pro Livro em parceria com o Itaú Cultural. Mas mesmo ocupando o primeiro posto, a leitura diminuiu nos últimos 4 anos. Passou de 42% em 2015 para 35% em 2019. A pesquisa é feita a cada 4 anos. Nos Estados Unidos, a leitura das escrituras também diminuiu neste ano em relação aos anos anteriores. Em 2011 e 2019, os leitores diários da Bíblia variaram entre 14% e 13%. Em 2020, eles foram cerca de 9%, segundo o relatório State of the Bible 2020, feito pela Sociedade Americana da Bíblia e o grupo Barna. Bíblia Feminista Ilustrada Reinventada. A Bíblia como produto se reinventa a cada ano, diz Vitor Tavares, presidente da CBL. Depois que as discussões sobre os direitos das mulheres voltaram a encontrar força social, por exemplo, aumentou a demanda por Bíblias feministas, com passagens femininas destacadas. A segmentação é crescente, de olho não só nas tendências sociais, mas também em estrelas religiosas. A Ilustrada para Crianças é uma das mais vendidas. Tinha uma com a apresentação do padre Reginaldo Manzotti, que vendia de 30 a 50 mil exemplares por ano. Uma tradução ecumênica com comentários de um grupo de estudiosos franceses também faz sucesso, conta Tavares. Cid, quando você podia ter, sei lá, se aposentado, você foi e abraçou uma tarefa monumental, gravar a Bíblia. Por que você decidiu encarar um negócio dessa magnitude, anos a fio de trabalho? A história da Bíblia eu vou te contar. Eu fui convidado a gravar trechos da Bíblia. Eu tenho até aqui um quadro grande aqui, quando a venda chegou a 15 milhões de centenas, mas na realidade ultrapassou os 50 milhões. Então vendeu que nem água, foi um sucesso. Aí nasceu na minha cabeça a ideia de gravar a Bíblia toda, tá? Falei com o produtor, não, isso aí não é comercial, vai demorar muito realmente, então, 7 anos. Mas hoje, a Bíblia que eu gravei está em tudo que você imaginar possível, na tecnologia, tudo você encontra a Bíblia. Inclusive, eu achei que a Bíblia toda seria assim, em torno de uns 110 CDs. No final, eu fui surpreendido. Hoje eu tenho a Bíblia só no MP3. Que incrível, né? A tecnologia evoluiu muito. Bom, para mim, a Bíblia é um livrinho fajuto. Um livro escrito por homens para dominarem outros homens. Como foi dito aqui na matéria, se recapitulou muitas figuras mitológicas, muitas histórias pagãs. E, sinceramente, essa parte eu não sabia. Mas tem gente que diz que lê a Bíblia, que segue a Bíblia, que a vida dele é a Bíblia, que é a igreja.
As pessoas que falam isso são as mais hipócritas que podem existir. Porque seguindo um livrinho, escrito quem sabe quando, por quem, não? Onde aconteciam milagres, coisas surpreendentes. Vem a pergunta, por que hoje, no século XXI, essas coisas extraordinárias não acontecem? Onde estava Deus na Segunda Guerra Mundial? Com certeza estava de férias. E nos conflitos de hoje em dia, Deus está descansando. Então, essa matéria falando da Bíblia, não, que tem traduções erradas, traduções feitas por homens, né, veio para corroborar o que eu sempre pensei, que a Bíblia continua sendo um livrinho fajuto. Dó de quem acredita 100% nele. Eu nunca acreditei 100% nela quando eu era católico. Hoje em dia, nada. Porque não dá para entrar na cabeça, se analisarmos racionalmente, né, com outro olhar que não seja religioso, a história do dilúvio, por exemplo. Um casal de cada espécie. Mas a família de Noé. Mas a biologia mostra que se existe apenas um casal de animais, eles não podem procriar, porque seriam entre eles, e quanto mais misturam, mais vão saindo linhagens fracas até desaparecerem. Outra, se sobrou só a família de Noé, como é que a terra toda foi povoada novamente? Por os incestos, também passaria com a raça humana, desapareceria com o tempo. Ou que todos somos filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. E depois Adão e Eva tiveram mais filhos, e esses filhos tiveram filhos entre eles. E, estranho, não? Ok, somos um incesto planetário? Vamos para o Novo Testamento. A grande marca do Novo Testamento. A vinda de Jesus, o Messias, o esperado. Maria era uma jovem, bonita, casada com um velho, porque José era muito mais velho do que ela. Hoje em dia, isso caracterizaria pedofilia. Daí, Maria recebeu uma mensagem do anjo Gabriel, né, que ela ficaria grávida do Espírito Santo. Peraí, ela ficaria grávida de um outro ser que não era o marido? Adultério. Maria fica grávida. E passa todo aquele período até Jesus nascer. Né? Que eles colocaram dia 25 de dezembro, que Jesus nasceu, porque era a mesma data de um evento pagão que cultuava o Sol como um Deus supremo de todos os outros deuses. Nasce Jesus e Maria continua virgem. Como isso é possível? Então, se a gente analisa racionalmente, com outros olhos, a Bíblia é cheia de coisas esquisitas, coisas estranhas, completamente estranhas, não dá para entrar na cabeça. Se aquilo acontecia há 2000 anos, por exemplo, há 2020 anos, ou mais, porque o Velho Testamento é velho até no nome, por que hoje em dia não acontece? Por que não tem um milagre que evita uma guerra mundial, né? Que evita que milhões de pessoas foram massacradas em Hiroshima e Nagasaki com uma bomba atômica? Por que não existe um evento que evitasse a gripe espanhola que disseminou tanto, igual ou mais do que a Primeira Guerra Mundial em 1918 e 1919?
Por que não tem um evento que evitou que estivéssemos agora vivendo uma pandemia de 2020 e pegando 2021? Então, quem acredita na Bíblia? Paciência. Quem vê a Bíblia com outros olhos e começa a analisar e vê que não é bem assim a coisa, eu dou meus parabéns. E para aqueles que não acreditam na Bíblia, como eu, aí está a resposta. A Bíblia é cheia de erros, cheia de histórias criadas por homens para dominar outros homens. Porque isso que é a Bíblia. Não tem outra. As religiões, infelizmente, as religiões, digamos, monoteístas, elas são as pragas que existem na Terra. Porque essa coisa de dizer que só existe um Deus, que o meu Deus vale mais que o seu, né, de impor a minha vontade sobre a sua, já começa por aí. Um Deus terrível, um Deus de ira, um Deus de ódio, um Deus de destruidor, porque isso para mim que são as religiões monoteístas, as três principais, as três: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Porque acreditam apenas em um Deus e esse Deus é superior a todos os outros. Eu sou budista. Sempre acreditei que existem energias pelo universo, que pode chamar de deuses, que não é apenas um. Que existem vários deuses, assim como existem vários demônios, existem vários deuses. Quem diz que existe apenas um? Assim como quem diz que existem vários? Quando você me provar que existe apenas um, eu tento te provar que existe vários. No tempo dos dinossauros, eu acho que a Terra era mais civilizada, porque não existiam religiões. E, infelizmente, uma pedrinha voadora caiu na Terra e aparecemos nós. Com essa cabeça de religião, e vamos invadir, vamos destruir outros povos que têm os seus deuses pagãos, que eles não têm deuses, os deles são demônios, que eles cultuam demônios, a gente está levando a nossa palavra, que nossa palavra é mais valiosa, é verdadeira, porque o nosso Deus existe. Balela, papo furado, lorota. Eles falam tanto, por exemplo, da jihad islâmica, que os muçulmanos vão dominar o mundo, que os muçulmanos são terroristas. E no tempo das cruzadas? Os cristãos eram santos? Que dizimaram povos por aí afora? Não. Eram demônios. O tempo da Inquisição, a marca da Igreja Católica, aquela marca que nunca desaparecerá, aquela cicatriz para lembrar o que era a Inquisição, mesmo que o Papa peça perdão de joelhos todos os anos, o que a Inquisição fez não vai apagar o que eles fizeram. O poder da Igreja. Igreja essa, não? O Vaticano, por exemplo, que tem todas as relíquias do planeta reunidas no Vaticano. O Vaticano é rico, milionário. Se seguissem realmente o que diz que foi Cristo, o que diz Cristo, porque também para mim não prova que Cristo existiu, não tem. Mas vamos dizer que Cristo existiu, que Ele falou, Ele disse que temos que amar o próximo como a nós mesmos, não sei que tanta coisa, né? Os ensinamentos de Cristo, de Jesus. Cristo era o filho, para não falar outra palavra, de José, que era um carpinteiro pobre. Então a igreja tem que ser pobre, né? Mas não. O que vemos, a igreja cada vez mais rica e cada vez pegando mais dinheiro, não pagando impostos, porque não, a igreja não pode pagar impostos porque elas fazem obras sociais. Sim, pode fazer obras sociais. Mas se o Vaticano, por exemplo, fosse vendido, não, toda aquela riqueza que tem no Vaticano fosse dividida, daria para alimentar muitas crianças pobres por todo esse planeta e ainda poderia sobrar dinheiro.
Aí está. A praga que está na Terra, chamada raça humana, vem acompanhada da praga chamada religião. E depois vem as pragas que podemos dizer que são os fanáticos religiosos. Então, se você acredita, se você tem uma fé, não obriga outra pessoa a pensar como você. Se você é feliz assim, bom. Mas não começa a dizer que aquela pessoa segue uma religião diferente da sua, que a sua vale mais do que a dela. Isso não. Eu ouvi muito isso durante muitos anos da minha vida e continuo escutando. Eu só vou começar a te respeitar quando você começar a me respeitar. Enquanto isso, seguimos assim no mundo. E é assim que eu vejo a Bíblia. Empunham a Bíblia como um troféu. Como fez o imbecil do Trump. Esse gordo inútil que finalmente vai deixar a Casa Branca. Não? Que foi na porta de uma igreja tirar uma foto com a Bíblia. No momento dos protestos antirracistas nos Estados Unidos, essa criatura horrível, imbecil, abominável, não tem nome para dar para esse cara, estava lá com seus guarda-costas, tirando as pessoas da rua, para que a criatura passasse. E não vamos tão longe, aí no Brasil, não? Que está esse ser que não vale nada na presidência da República. Que ele é pelo bem da família, os homens de bem, não, que tem aquela idiota, aquela louca esquizofrênica da Damares, não? Que é da família em primeiro lugar, não, ou aquele idiota do Araújo, que a Argentina aprovou o aborto, que coisa mais horrível. O Brasil é um país do atraso, totalmente do atraso. Aí está o fundamentalismo religioso. Fala-se tanto dos muçulmanos, misturando eles com terroristas. O Brasil tem muito desses. E você sabe quem são. É uma igreja, não? Uma seita, digamos assim. Que não é uma religião, é uma seita de fanáticos religiosos que acham que os Deus deles são mais importantes que o que você pensa. Essa é a minha opinião. Se você gostar, bom. Se não gostar, não assista mais os meus vídeos. Porque esse é o meu ponto de vista. E eu não vou mudar por isso. Ok? Bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que comentem sem me atacar. Porque todos os comentários que me ataquem serão eliminados. Serão bloqueados, porque esse é, como eu digo com meus amigos, esse é meu canal. Aqui eu opino, eu falo o que me dá na telha. E eu não estou falando incoerências. O que a matéria que eu li corrobora um pouco do que eu penso, que eu sempre pensei e que eu sempre pensarei sobre esse assunto. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Nos vemos com outra notícia interessante que eu possa encontrar mais pra frente. Que tenham todos um excelente dia. Não? E nos vemos logo. Se inscrevam no canal. Curtam. Compartilhem. É bom às vezes a gente ter opiniões diferentes e quem sabe, não? Assim que a gente pode crescer. Mas sem ataques. É mais importante. Se querem comentar com a educação, a gente comenta, a gente dialoga, a gente chega no ponto de consenso, mas sem ataques. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.